Bom dia. Abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Farei a leitura. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, a mensagem de hoje fala a respeito de santidade. E nós vamos tentar hoje estudar o significado da santidade que a Bíblia preconiza, que menciona. Em primeiro lugar, nós precisamos voltar um pouco para o Velho Testamento e fazer uma pergunta para nós mesmos. Por que Deus tirou seu povo do Egito? Por que Deus salvou o povo de Israel das mãos, das garras do Egito? A resposta a essa pergunta está claramente registrada no próprio livro, Velho Testamento, que é Êxodo 29, 46. Pode projetar o versículo? Que diz o seguinte: saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Em outras palavras, Deus tirou o povo de Israel para que ele venha habitar no meio deles, para morar no meio deles, ou numa outra versão diz para morar com eles. Então Deus tirou seu povo da escravidão no Egito para morar junto com eles. Convívio, como se fosse um casamento, marido e mulher, como se fosse uma família, pai e filho, como um reino, rei e seu povo. Mas casamento não significa necessariamente que vai trazer felicidade para o marido e mulher. Viver junto, pais e filhos, numa mesma casa, sob o mesmo teto, não significa necessariamente que aquela família será feliz. Há algumas regras, algumas normas que nós precisamos obedecer para que nós possamos preservar o bem-estar da família, para preservar e conquistar a felicidade. Por isso o Levítico, capítulo 11, 45, diz o seguinte: eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Em outras palavras, após a salvação, após o casamento, depois de nós fazermos parte da família de Deus, Deus decreta uma lei, um conjunto de regras e normas para que esse convívio seja um convívio agradável, feliz. E ele diz que para que isso aconteça, é necessário que nós sejamos santos. Portanto, a santidade, na verdade, é a chave, e o segredo para que nós possamos, após a salvação, convivermos com Deus de maneira harmoniosa, agradável e feliz. Por esta razão que o Pedro, então, voltando agora ao texto que nós acabamos de ler, ele diz: sejam santos em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ele cita essa passagem do Levítico, do livro de Levítico, como uma forma, como uma chave de nós mantermos felizes dentro desse convívio que Deus quer que aconteça. O livro de Levítico foi dado para nós após o Êxodo, justamente para nos ensinar como esse convívio deveria ser. Na minha casa, por exemplo, há regras e normas que precisam ser obedecidas
para que nós possamos ter um convívio mais agradável entre nós, para que todos nós possamos nos beneficiar. Por exemplo, nós temos regras para tirar sapatos em casa, a gente calça sandálias para não sujar. Nós temos regras para amontoar as roupas a serem lavadas num lugar certo. Nós temos algumas cestas em casa, a gente deixa as roupas usadas lá. Nós temos algumas regras para jogar lixo. Nós temos algumas regras também para lavar louças. Por exemplo, a minha casa na cozinha tem uma pia, que é dividida em duas partes. Do lado direito é para colocar louças com bastante gordura. O outro lado é louças com pouca gordura. Eu não sabia dessa regra. Então, uma vez eu me voluntariei para lavar as louças e minha esposa se aproximou por trás de mim e disse: olha, faz assim, assado. Nós temos regras de silêncio, por exemplo. Eu moro num edifício de apartamentos. Após 10 horas da noite, a gente procura não fazer muito barulho e assim por diante. Essas regras estão aí não para coibir, não para oprimir, não para restringir nossa liberdade, ao contrário. São regras que nos ajudam a manter um convívio mais agradável, mais feliz. O livro de Levítico traz essas regras, é um conjunto de regras e normas que vão nos ajudar a manter um convívio agradável e feliz com Deus. Por exemplo, o próprio sistema de holocausto, ofertas de animais, de cereais, de sacrifício, que é meio complicado para nós, não cabe agora para a gente entender cada passo, mas o princípio que rege esse sistema é justamente para nos aproximar de Deus. É para melhorar e para até fortalecer um bom relacionamento que a gente vem mantendo com o nosso Deus. Portanto, se eu for resumir o livro de Levítico em apenas uma palavra, essa palavra seria santidade. Santidade é um conjunto de regras, conjunto de normas e conjunto de atos que vão nos permitir manter um bom relacionamento com o nosso Deus após a nossa salvação. Nem todo casal é casal, nem toda família é família. Eu conheço algumas famílias onde os pais e filhos, cada um se enfia no seu canto. Cada um tem o seu quarto, cada um tem o seu horário já estabelecido, e só se reúnem na hora de comer. Às vezes nem isso acontece, cada um leva a comida no seu quarto, liga a televisão, computador e fica lá. Parece mais uma pensão do que um lar. Então, nem todos os casais são casais como deveriam ser, nem todas as famílias são famílias como deveriam ser. Portanto, para que nós possamos nos manter em um bom relacionamento com Deus, é necessário que cada um de nós seja santo. Porque Deus é santo, Ele exige que nós também sejamos santos. E como ser santo? Há dois tipos de santidade, a meu modo de entender, ou melhor, há dois aspectos da santidade. O primeiro aspecto, para ser santo, você deve deixar de pecar. Então você se torna santo não pecando. Por quê? Porque o pecado nos afasta, nos distancia de Deus. Quando o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, o que aconteceu? Antes do pecado, eles estavam sempre perto de Deus. Deus os chamava, eles prontamente respondiam a Ele. Era uma intimidade muito forte. Mas após o cometimento do primeiro pecado, o que aconteceu? Eles começaram a se esconder de Deus. Eles começaram a se afastar de Deus. Eles começaram a se distanciar de Deus. Pecado nos afasta de Deus. Havia uma mãe que estava para fazer biscoitinhos de chocolate. Aí deixou um pote de vidro cheio de barras de chocolate e ela foi comprar os demais ingredientes. E o filho todo ansioso: mamãe, volta logo, faça logo os biscoitinhos que eu quero comê-los. Mas a mãe, antes de sair, disse para o filho: filho, cuidado com esse pote de vidro, hein? Não mexe com ele porque pode quebrar. Bom, a mamãe saiu, o filho não resistiu à tentação, foi lá mexer no pó, e acabou, por descuido, quebrando. Antes de desobedecer a ordem
da mamãe, o filho estava ansiosamente esperando pela chegada, pela volta da mãe com a compra dos demais ingredientes. Mas depois que ela quebrou, que desobedeceu a regra, ele queria que a mãe não voltasse mais, porque certamente iria levar bronca. Então, pecado nos afasta de Deus. Quem vive uma vida cristã sadia, espera ansiosamente pela volta do Senhor, que o Senhor volte logo. Mas se a sua vida cristã não está muito bem, sadia, está cheio de pecados, você diz: Jesus, não volta tão logo assim. Você quer distância do Senhor. Quando você peca, pede até vontade de vir à igreja, que representa simbolicamente a presença de Deus. Portanto, quanto mais você pecar, você se distancia de Deus. Então, para não pecar, o que nós temos que fazer? Para ser santo, você tem que deixar de pecar. E para não pecar, para me tornar santo, eu preciso estar longe das tentações. Que afinal de contas são as tentações que me induzem ao pecado. Portanto, eu preciso me afastar das tentações, eu preciso me livrar, eu preciso me distanciar, eu preciso me isolar das eventuais tentações do mundo. Porque, segundo o hebraico, a palavra santidade, que é kodesh, significa separação. É você se separar das coisas imundas, é você se isolar das coisas eticamente, moralmente e cerimonialmente impuras. Só que o povo judeu entendeu mal o que vem a ser a santidade que Deus queria. Toda a atenção deles estava focada somente no isolamento, na separação. De tal forma que, para se manter santo, o povo judeu se afastou das coisas e das pessoas que eles achavam que eram impuras cerimonialmente, que eles achavam profanas, ética e moralmente. De tal forma que eles não se associavam com gentios, porque eles achavam que eles eram pecadores. Não andavam com prostitutas, claro. Não andavam com certos doentes, porque eles achavam que eles eram cerimonialmente impuros, por exemplo, leprosos. Eles não andavam com publicanos, cobradores de impostos. E assim vai. Em outras palavras, eles não se associavam com qualquer coisa que eles achassem que fossem impuras. Viu sujeira, se afastava dela. Eu não vi, eu não escutei, eu não toquei, eu não estava lá, eu não fiz, e se achava puro, se achava santo. Eu pergunto para você, você é santo hoje? Ou você se sente santo hoje? Pastor, eu me sinto santo hoje porque hoje ainda não cometi nenhum pecado. O não pecar certamente torna você santo. Mas se não pecar é a única forma de você se tornar santo, eu quero hoje dar uma grande notícia para vocês. Uma solução prática, que funciona. Se não pecar, se não cometer pecado, é a única forma de você se manter santo diante de Deus, lá vai a solução. Durma. 24 horas por dia. Porque quem dorme não comete pecados. Você se confina no seu quarto. Não liga a televisão, não liga o computador, não liga a rádio. Fecha as janelas, fecha a sua porta. Durma, meu filho. Se alguém precisa de uma receita assim para remédio para dormir, pode me procurar que eu dou. 20 caixas de sedativos, o que vocês quiserem. Dorme, quando acordar, toma remédio para dormir e volta a dormir.
Durma, durma e durma. Você vai se tornar um homem santo. Não peca nenhuma vez por dia. Eu não pequei. Eu vou ficar no meu quarto dormindo o dia inteiro. Assim eu não vou me contaminar. Eu não vou pecar. Eu não vou me expor às tentações do mundo. Eu não vou pegar resfriado. Eu não vou pegar gripe. Eu não vou sofrer nenhum acidente de trânsito. Eu não vou ser assaltado. E eu vou preservar minha santidade. Eu vou me confinar dentro de um casulo, limpinho, lá dentro. Eu tenho 4 filhos, irmãos. Eu vou expressar o que o coração de um pai sente quando vê um filho trancado no seu quarto, sem fazer nada, e só fica dormindo e dormindo e dormindo. Você acha que eu vou elogiar esse filho, dizendo, nossa, como meu filho é santo, como ele é bonzinho, ele não se envolve com drogas, ele não se envolve com encrencas, ele não machuca ninguém, né? Ele não volta sujo da rua, ele não volta machucado os joelhos. Que bom, esse filho é bonzinho demais, é o santo. Você acha que existe algum pai que vai elogiar um filho que tem esse tipo de comportamento? Ao contrário, eu bateria a porta do quarto dele e diria o seguinte: filho, faça alguma coisa útil na vida, acorda, se levanta, vá brincar com os amigos, vá jogar bola, pode até voltar sujo, pode até voltar com os joelhos quebrados, mas faça alguma coisa, meu filho. Não tenha medo do mundo, não tenha medo de se sujar, não desperdice a sua vida tão preciosa. Não foi aquele que recebeu um talento, que foi duramente repreendido pelo patrão, quando ele voltou? Quando você tiver esse tipo de comportamento mais fechado, será que Deus vai olhar para você e dizer, ai, como meu filho é santo? Separar-se, isolar-se, para evitar contaminação, para evitar o contágio, para fugir das tentações e manter moral, ética e cerimonialmente limpo e puro, só isso não basta. Isso é uma santidade encasulada, estática. Segundo as palavras do apóstolo Tiago, eu diria, fé sem obra é morta. Santidade como esta é uma santidade morta. Os fariseus tinham essa mentalidade. Alguns cristãos, ao longo da história da igreja, tiveram esse tipo de comportamento, se isolaram completamente, fugiram do mundo, foram para o templo, lá no meio do mato, deserto e assim por diante. Os fariseus entenderam apenas uma pequena parte do que vem a ser a santidade. Por isso, a religião judaica, eles não enviam missionários. Eles não se associam com outros povos. Para eles, quem não é judeu é tudo gentio, é tudo pecador. Eles só cuidam deles mesmos. Claro que quando você não peca, você se torna santo. Mas, afinal de contas, quem não é entre nós pecador? O próprio sistema de sacrifícios, de ofertas de cereais e animais, que nós encontramos no livro de Levítico, é uma forma de você não apenas não pecar, mas quando pecar, o que fazer para restaurar o relacionamento com Deus. Portanto, você se torna santo em primeiro lugar, não pecando. Em segundo lugar, arrependendo-se dos seus pecados. Arrependimento. Enquanto o pecado afasta você de Deus, arrependimento aproxima você de Deus. Enquanto o pecado distancia você de Deus, o verdadeiro coração contrito, arrependido, traz você de volta à presença de Deus.
E todo esse sistema de oferta, de sacrifício, de holocausto, na verdade, foi instituído levando em consideração, tendo como premissa de que você vai pecar. Você pecou. E agora, o que vai fazer? Agora faça isso ou aquilo, para que a distância entre você e eu se encurte novamente, que haja reaproximação. Próximo slide, por favor. Eu gostaria que vocês lessem comigo essa passagem, é essa mesmo, sim. Vamos lá, 1, 2, 3, já. O Senhor disse a Moisés: o animal da oferta pelo pecado é uma oferta santíssima. Irmãos, quando eu li essa parte, essa frase, essa palavra, oferta santíssima, né, eu senti arrepios no meu corpo. Por quê? Porque Deus falou para seu povo que quando você oferecer animal, quando você oferecer cereais para remover seus pecados, essa tentativa, essa atitude é considerada uma oferta santíssima. Oferta santíssima. Todo esse sistema de sacrifícios e ofertas foi dado por Deus justamente para que quando você pecar, você tenha a oportunidade de reconquistar a misericórdia de Deus. Oportunidade de você reestabelecer relacionamento com Deus, fortalecer o relacionamento, restaurar e reconciliar. E ele considerou isso oferta santíssima. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Acho que aí foi o Pedro, né, que diz para o Jesus: lave o meu corpo inteiro. E ele falou: não, você já tomou banho, não precisa, só vou lavar os seus pés que estão sujos. Se Jesus quisesse que seus discípulos se mantivessem puros e santos, da maneira como os fariseus entendiam o que era santidade, ele teria proibido seus discípulos de saírem às ruas. Fiquem em casa, meus filhos, meus queridos, para não sujar seus pés. Mas foi isso que Jesus instruiu a seus discípulos? Não. Vá aos povos, às nações, ensine a palavra do Senhor, batize em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Qualquer tentativa que você faça, após ter cometido o pecado, para reaproximar-se de Deus, para encurtar a distância entre você e Deus, Deus considera oferta santíssima. Os fariseus não entenderam isso. Portanto, eles tanto criticaram, ficaram escandalizados, toda vez que Jesus se associava com pecadores, toda vez que ele se associava com cobradores de impostos, jantavam com eles, andavam com eles, conversavam com prostitutas. E os fariseus ficavam: como é que pode uma coisa dessa? Santidade, cadê a santidade desse homem? Separar-se, isolar-se, distanciar-se. Para os fariseus, santidade era simplesmente separar-se, isolar-se. O filho pródigo, ele cometeu muitos pecados, saiu da casa do seu pai. Por isso ele se distanciou do pai. Mas quando ele reconheceu que ele tinha cometido pecados, que ele tinha magoado o coração do pai, ele se arrependeu e com o coração contrito, ele resolveu voltar. E o pai foi em direção a ele, correu, abraçou, vestiu, fez ele calçar novas sandálias. Pecado afasta, mas arrependimento traz de volta o relacionamento. E quando o filho voltou, aquele pai da parábola certamente diz: lá vem oferta santíssima. Quando é que você se torna santo? Quando você se esconde no meio de uma montanha,
se isola no deserto. Não, você se torna santo. Você atinge, eu diria, o máximo grau de santidade quando você se arrepende dos seus pecados. E para isso que nós estamos aqui, como oferta santíssima, viva. Porque nós viemos aqui para confessar nossos pecados. Pai, infelizmente eu pequei. O livro de Levítico nos orienta a separar um animal sem defeito. Pode ser um carneiro, sei lá, uma ovelha. Mas o ato de separar por si só não santifica nenhum animal. Aquele animal, um carneiro, né, sem defeito, entre outros animais também sem defeito, não santifica aquele animal. O ato de separá-lo, simplesmente por si só, não santifica. Ele é mais um animal sem defeito entre muitos outros. Aquele animal só se torna uma oferta santíssima na medida em que aquele animal é entregue a Deus, com um propósito. Aquele animal é queimado diante de Deus. Portanto, isolar-se apenas não santifica. Nós precisamos nos isolar, nos separar da sujeira, da imundície, para nos entregar depois, com um propósito nobre, para Deus. Portanto, há dois aspectos no que tange a santidade. Existe a santidade encasulada, que é inútil, né? E existe a santidade que é dinâmica, que é útil, que é viva. Um dia Jesus contou uma parábola, que havia dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era um publicano, cobrador de impostos. O fariseu, em pé, diz a Bíblia, orava no íntimo. Tá? Ele pensava com ele mesmo da seguinte forma: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo com este, publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Enquanto o fariseu se achava santo, justo, porque ele não viu, porque ele não ouviu, porque ele não tocou, porque ele não estava lá, porque ele não fez, o publicano orava da seguinte forma: ele nem conseguia olhar para o céu direito, envergonhado, mas batendo no peito, diz a Bíblia, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, sou um pecador. O homem chorava, de vergonha, pelos pecados que ele tinha cometido. Agora eu pergunto para vocês, que já conhecem essa parábola, quem é que conseguiu cativar a atenção de Jesus Cristo? Ou foi o fariseu, ou foi o publicano? A Bíblia diz claramente: eu digo que este homem publicano, mas não outro fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. O fariseu dizia para ele mesmo: eu não pequei. Enquanto o publicano dizia: eu pequei. Lucas 15, 7 diz o seguinte: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Deus valoriza seu arrependimento. Qualquer tentativa que você faça para se reaproximar de Deus, Deus considera você como um sacrifício vivo, como uma oferta santíssima. Por que Deus Santo veio à terra e se fez presente nesse mundo tão não santo, tão impuro, tão profano? Porque Jesus diz que Ele não veio a esta terra, a este mundo, para salvar os saudáveis, mas para cuidar dos doentes, para cuidar dos pecadores, trazendo-lhes a salvação. Ontem estava lendo um jornal aqui, um jornal coreano, né?
falando sobre um enfermeiro inglês que foi ajudar no continente africano os doentes comprometidos por ebola. E ele acabou contraindo a doença. Ele foi retirado do campo, voltou para a Inglaterra, foi devidamente tratado e melhorou. Mas a história não termina por aí. Esse jovem de 20 e poucos anos, enfermeiro, ele voltou para a África para continuar a ajudar os doentes africanos. Irmãos, ele precisava voltar. Se ele não voltasse, alguém poderia incriminá-lo? Ele é bobo. Ele não podia ficar em casa com a família. Já fez o que tinha que fazer. Há tantos enfermeiros, médicos e missionários que estão lá. Você os chamaria de bobos? São os verdadeiros heróis, arriscando a sua vida. E nessa tentativa de fazer alguma coisa em nome de Deus, nessa tentativa de ajudar e dar assistência aos mais empobrecidos, aos mais necessitados, infelizmente, às vezes a contaminação é inevitável, o contágio é inevitável, você se expõe às tentações e infelizmente você pode cair nessas tentações e até cometer pecados. Mas se você reconhecer que você pecou, que você falhou, porque nós somos falhos, não somos como Jesus Cristo, você se arrepende dos seus pecados e olha para o céu, busca a Deus, e Deus olha para você e diz assim: olha, você chegou atrasado, cara, falei para você não se envolver, está vendo? Cometeu pecado, chegou atrasado, não tem mais perdão. É assim que Deus nos trata? Não, a Bíblia diz claramente: oferta santíssima, oferta santíssima. Não há maior santidade do que isso. Quando você se arrepende dos seus pecados, você toma conhecimento das suas fraquezas e você se entrega a Jesus Cristo. O sangue derramado pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz é mais que o suficiente para nos lavar completamente dos nossos pecados. Oferta santíssima. Não peque. Eu não estou aqui incitando vocês a pecar à vontade. Vocês sabem muito bem que não é esta a mensagem. Não peque, mas se pecar, reconheça que pecou e se arrependa dos seus pecados. Quero finalizar, definindo a santidade com duas frases. Por favor. Santidade envolve dois aspectos. Santidade, a primeira frase: viu, afastou. Você viu a sujeira? Se afasta dela. Seria mais direto. Viu merda? Você não precisa ir lá experimentar para ver. Puxa, é merda mesmo. Não precisa fazer isso. Nós somos suficientemente intelectuais, espirituais, para reconhecer pelo aspecto, pela cor, pelo formato, que aquela é sujeira. Viu? Se afasta. Mas alguém precisa remover aquela sujeira. Se Deus toca no seu coração, vá para o mundo, vá para a rua, não tenha medo dos incrédulos. Não fique apenas dentro da casa, no quarto, confinado, mas saia. Você vai se sujar. Na tentativa de remover aquela sujeira, infelizmente você pode se contaminar. Você pode adquirir até doença. Nesse caso, por favor, sujou, lavou. Sujou, lavou. Arrependimento é uma santidade que nos aproxima de Deus. E quando você faz isso, Deus diz: oferta santíssima. Curve sua cabeça, irmão. Tem muitos jovens aqui que estão cursando faculdade, entraram numa firma, numa empresa e caíram naquele dilema: e agora, como é que eu faço? O mundo em que eu me encontro é um mundo muito pecaminoso, cheio de coisas que eu não aprendi na igreja. Irmão, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo de se associar com incrédulos. Não tenha medo do mundo, não tenha medo das tentações. Não foge para o outro extremo
de se isolar completamente do mundo. Não é isso que Deus quer. Eu quero que você, com uma missão, dentro do seu coração, aceitar esse desafio com mente missionária, com atitude missionária, e exercer a função, realmente o papel de luz e sal no mundo. Não tenha medo do mundo, não tenha medo de se associar com as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Não tenha medo de participar das jornadas missionárias. Não tenha medo de praticar boas obras, junto à Fundação Casa, junto a outras pessoas, as pessoas que vocês acham que são profanas, né? Eu não vou me misturar com essas pessoas. Não, ore a Deus. Peça ajuda ao Santo Espírito, para que vocês possam evangelizar as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Não tenha medo de se pôr no meio deles, porque foi assim que Jesus nos salvou. Foi assim que muitos outros missionários sacrificaram suas vidas para trazer o Evangelho até a nossa presença. Senhor, obrigado. Nos ajude para que nós possamos praticar essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.